Aí, já no caminho, parando o carro, vê Isaiah caminhando sem Silas por perto. Quando ele vê também que um tigre dente de sabre estava prestes a atacá-lo. Josh então acelera o carro para tentar salvá-lo enquanto o tigre avança para pegar Isaiah. Porém, por muito pouco, Josh consegue salvar o garoto, mas deixa o Jeep destruído. Josh se aproxima dele e o vê com um olhar curioso de alívio. Depois, Eve e Levi chegam em seguida ao local. Vendo o ferimento de Isaiah, ela vai refazer o curativo e Josh repara que seu corte é igual ao da mão de seu pai, o fazendo assim perceber que realmente o garoto era Gavin. Isaiah, sem saber a importância de que ele tem, quer voltar para sua vila, mas todos sabem que devem levá-lo à fenda antes que se feche. Eles então saem dali para levá-lo. Porém, escondido, Silas vê eles e o seguem. Eve diz querer conversar com o garoto a sós. Ela o diz que ele é um deles, que veio de outro tempo. Fala também que ele deve passar pela luz para o tempo em que ele deve ir. O garoto, assustado com tanta informação, diz não querer. Quando então eles escutam vozes se aproximando. Era Silas e alguns de seus homens procurando por Isaiah. Eles então se escondem, porém logo conseguem sair despercebidos. Na aldeia, dentro da tenda, Rebecca, já melhor, procura algo de Silas. Revirando a cama, ela encontra um livro que, pela sua feição, mostra conter algo muito importante. Logo que ela vai saindo, Riley e Sam tentam impedi-la. Porém, ela diz que precisa ir até o acampamento onde estão os sobreviventes. Enquanto isso, Josh, Eve, Levi e Isaiah se deparam com um desfiladeiro em que não dava para atravessar. No entanto, o garoto sabe como e diz ter uma ponte perto dali. Eles saem correndo e, chegando no local, veem que era uma ponte. Eve vai na frente com Isaiah, enquanto Levi e Josh aguardam eles atravessarem. Quando Eve consegue chegar ao outro lado, vê Silas e seus homens indo atrás de Josh e Levi, que logo são rendidos. Silas diz que só quer o garoto e, em troca, poupará a vida de Josh. Levi pensa em algo para que Eve continue e, então, vendo a corda que segurava toda a estrutura da ponte, ele corta e a ponte cai. Silas, irado e querendo muito Isaiah, diz a Eve que o desfiladeiro termina 7 km à frente e manda levá-lo até lá, senão mataria os dois. Na floresta, Eve diz a Isaiah que se não levá-lo logo e a fenda se fechar completamente, seus filhos irão morrer. Quando Tai e Paara chegam e perguntam onde estão os outros, Gavin retorna para a casa de Elá. Ao sair do carro, tem uma nova visão, mostrando Eve falando para ele sobre o que vai acontecer com seus filhos se não chegarem na fenda. Depois pede para mostrar a Elá o que eles encontraram. Já dentro da casa, mostra um artefato, uma pedra com o mesmo desenho que ela havia pintado em um de seus quadros, sendo que era algo de 10.000 anos antes de Cristo e ela nunca tinha visto antes. Ela fica surpresa e logo tem uma visão, segurando aquela pedra no passado com aquela imagem. Ela contando o que viu, vemos Verônica em sua visão se aproximando e perguntando o que ela estava fazendo. É aí que descobrimos que Elá, na verdade, era Lily. Tai fala a Eve que voltará com Paara ao acampamento e pedirá ajuda, então manda que eles dois os esperem ali. No acampamento, Sam chega com Rebecca e a apresenta a todos. Ela diz ter vindo em uma missão de resgate, porém não deu certo. Fala também de um novo portal, porém esse leva a 30 anos no passado do ano que eles vieram. Eles então discutem o fato de não serem daquele tempo, mas que era uma oportunidade de saírem daquele local. Rebecca encontra com Lily e, entregando uma das folhas do livro que pegou da casa de Silas, diz que ela precisava fazer algo muito importante. Verônica chega em seguida e a pergunta se estava tudo bem. Porém, Lily apenas pede para que ela leve até a fenda em Topanga o mais rápido possível. Voltando para o tempo de Gavin adulto em Topanga, ela mostra as roupas que estava usando quando foi encontrada. E de dentro de um dos bolsos ela tira o desenho que Rebecca deu, que na verdade era um mapa. Logo Sofia vê as marcações nele e junto com Gavin deduzem ser dos locais na qual abriram as fendas. Um em Topanga, um em Mojave e outro em La Brea. Descobrem também que no dia seguinte irá se abrir uma nova fenda em Seattle. Chegando à noite e nada de Paara retornar com Tai, Eve pede para Isaiah que, aconteça o que acontecer, ele deve subir a montanha e quando Tai e Paara voltarem, eles irão ajudá-lo. Depois, correndo, diz que precisava salvar seu filho. Já pela manhã, Eve chega ao local onde Silas e seus guardas estão. Ela vê Josh e Levi que conversam. Um homem chama Silas e diz que alguém estava vindo. Era Eve que se aproxima sozinha. Logo Silas e os demais homens a cercam e perguntam onde estava Isaiah. Eve diz que ele está em um lugar seguro e ele a questiona sobre o combinado. Porém, ela fala que seus filhos irão morrer se o garoto não passasse pela fenda. Silas diz saber disso, mas não arriscaria perder sua família por isso. Eve então diz que isso vai salvar a vida dos filhos do neto dele. Mas ele somente diz que isso não muda nada, dizendo que Isaiah é tudo o que ele tem como família. Eve então pergunta quem realmente ele é. Silas, não respondendo, somente manda amarrarem ela junto aos demais e pede a um de seus homens para procurar o garoto. Eve, porém, tinha um plano, pois ela queria ser pega de propósito para assim ter uma chance de soltar Josh e Levi. Enquanto isso, no acampamento, eles ainda duvidosos do fato de atravessarem a luz e chegarem em 1988, perguntam a Rebecca onde é a localização e ela diz. Porém, logo é questionada sobre como ela sabia tudo aquilo. Ela fala ser a responsável por ter aberto todas as fendas, colocando na cabeça de todos a pergunta de como ela conseguiu isso. Rebecca diz que nunca queriam que acontecesse aquilo, dando a entender que ela não estava sozinha nessa descoberta. Riley então a pergunta com quem ela fez isso. Ela responde que um deles era Silas, o avô de Isaiah. Daí descobrimos que ele estava realmente escondendo algo importante. Também fala que eles dois são cientistas e que cometeram erros que levaram a acontecer a abertura dos portais. Fala também que eles estão tentando consertar o que fizeram de maneiras diferentes. E por isso estava dizendo a localização da saída
como um pedido de desculpas. Na floresta, Lily e Verônica caminham até a montanha esperando encontrar Isaiah. Verônica, sabendo que ela se sentia mal por tudo que passaram nas mãos de pessoas que não eram sua família, diz que Lily era tudo que ela tinha. Porém, Lily diz sentir falta de sua verdadeira família. Verônica entende, mas fica muito triste quando decide continuar pegando uma armadilha com sua perna ficando presa e não dando para se soltar pois estava presa em uma árvore. Isaiah, teimoso, segue Eve até onde Silas os mantém presos, quando é surpreendido por um de seus homens que o captura. Mas chegando a tempo, Sam imobiliza um homem com um mata-leão e salva o garoto. Depois os outros aparecem e ficam aliviados ao encontrá-lo, logo em seguida mostrando onde estava Josh, Levi e Eve. Sam pede para Riley, Mary Beth e Lucas levarem Isaiah para a fenda enquanto pensavam em um plano para libertarem os outros. Então, no momento em que Eve tenta se soltar, o plano entra em ação. Um é atraído com pedras e o outro atacado. Sam luta com um deles e Eve, conseguindo se soltar, vê que o arqueiro estava com Sam na mira. Então, com uma pedra, ela o ataca e salva Sam. Para ver Silas fugindo e persegue ele. Josh, querendo acompanhar os demais, cai passando mal, pois quanto mais a fenda se fecha, mais os filhos de Gavin irão se sentir mal até morrerem. Enquanto isso, na floresta, Lily tenta quebrar as correntes que seguravam Verônica na armadilha. Não conseguindo, ela tenta buscar ajuda, mas Verônica pede para ela continuar sozinha mesmo. Então, depois de uma triste despedida entre elas duas, Lily promete voltar e sai para realizar o que precisava ser feito. Gavin, conversando com sua filha Izzy, planeja viajar o mais rápido possível para Seattle, pois havia uma possibilidade de salvar Eve e Josh. Enquanto ela observa a pedra, diz a Gavin que iria junto com eles, pois havia prometido para alguém que ela se importava muito que voltaria para buscá-la. Isso claramente se referindo a Verônica. Eles então descobrem a localização de onde abriria a outra fenda, mas Sofia diz que o local exato é incerto. Então deveriam avisar as autoridades para evacuarem a cidade. Porém, ninguém acreditaria neles. Então Gavin lembra de uma pessoa que poderá ajudá-los. Para, voltando com Ty, diz ter perdido Silas. Diz também que porém havia atalhos para chegarem antes dele até lá com Isaiah. Porém, há alguns anos atrás havia povos habitando aquela área e várias armadilhas feitas por eles ainda existiam por lá. Porém, sem muitas opções, eles decidem ir mesmo assim, enquanto Para e Ty seguem em direções diferentes atrás de Silas. No acampamento, Scott conversa sozinho quando Rebecca chega e o chama dizendo que precisa ir para um lugar importante. Ela então faz um trato com ele e depois vão até o local. Enquanto isso, Mary Beth, Lucas e Riley levam Isaiah para o destino dele, quando de repente um homem com uma lança aparece, mandando eles entregarem o garoto. Porém, Mary Beth, armada, pede para que Riley levasse Isaiah. Então o homem, sem saber do perigo de uma arma, avança com tudo contra Mary Beth, que atira nele, porém não para matar, e devido a essa falha ele consegue atacá-la. Uma luta então é travada. Lucas tenta ajudar, mas é fraco. O homem consegue se sobressair e com a faca tenta matá-lo. Quase conseguindo, é morto por Levi, que chega com os outros. Lucas, vendo marcas de sangue na lâmina do homem, tenta ver se foi ele e logo repara que não foi atingido, porém sua mãe sim. Depois de cuidar da ferida de Mary Beth, Sam e os outros vão na frente enquanto Lucas ajudava sua mãe. Em Seattle, Gavin encontra com o agente Adam, o falando que abrirá um outro buraco e precisa que ele evacue a cidade. Adam duvida, mas ele os mostra provas. Sofia mostra as leituras sísmicas semelhante ao local onde abriu o buraco de La Brea, que se ele não fizer o que pediram, muitas pessoas irão morrer. Chegando no local onde Paros tinha avisado ser a entrada dos túneis que os levaria a chegarem mais rápido ao destino, quando eles chegam a um local sem saída. Porém, sobre uma poça de piche havia escadas que os levariam para cima, a praticamente o topo da montanha. Desconfiado se aquela escada aguentaria o peso deles, Josh toma a frente e pula, os deixando com medo do pior acontecer. Mas tudo corre bem, a escada aguenta e ele consegue subir. Então logo em seguida decidem subir um por um. Depois que Isaiah sobe é a vez de Eve, porém quase chegando lá as cordas não aguentam e quebram. Josh por muito pouco consegue segurar sua mãe e puxá-la para cima. Porém os outros agora terão de ir pelo caminho mais longo. Lucas e Mary Beth caminham à beira de um rio e ela cai já fraca de sua ferida. Chegando mais à frente ela pede para ele parar. Então já nos seus últimos suspiros ela se despede de Lucas e infelizmente morre. E isso o deixa transtornado. Em Seattle, Gavin e os demais tentam evacuar o local da possível abertura da fenda. Ela, assustada, diz que o papel dela era trazer o mapa para Gavin, mas pode acontecer de ela não chegar a tempo antes que a fenda se fechasse. Sofia mostra as leituras sísmicas que apontam um outro local, um acampamento que ficava a 19 km dali. Eles então rapidamente seguem para lá. Depois de chegarem, é feita a operação de evacuação, e Gavin diz precisar encontrar a fenda. Seguindo pela estrada, escutam um barulho como de trovão. Eles, se dirigindo até lá, encontram uma cratera se abrindo, e isso os deixa perplexos, mas não muito confiantes, pois era pequeno demais para um avião conseguir passar e trazer os outros. Enquanto isso, Eve, Josh e Isaiah chegam até a saída. Lá fora se deparam com a fenda em cima do topo da montanha, assim como Rebecca havia dito. Izzy começa a passar mal do outro lado e Josh também. Sua mãe o deixa lá e diz voltar logo para buscá-lo. Correndo, ela leva Isaiah para a fenda quando Silas sai de dentro da mata e pega o garoto, derruba Eve e o leva dali. Eve, porém, se levanta e o ataca por trás, dizendo que levará o garoto e ele não a impedirá. Silas então diz que se ela não entregasse o garoto, matará Josh. Para e Ty, que estava armado, porém chegam na hora e impede Silas de fazer o pior. O garoto Isaiah, entristecido por ter que partir e deixar seu avô para um bem maior, se despede dele e segue em frente. Silas, porém, olhando fixamente para ele, diz que o verá novamente.
Já no topo, os dois chegam e veem a fenda que já estava quase se fechando. Isaiah se despede de Eve e entra, sumindo da visão dela. Gavin sente que algo mudou e que Eve conseguiu. Então Izzy diz que a dor que estava sentindo se foi, quando Adam fala que eles devem sair dali. Porém Gavin diz que vai ficar e entrar na cratera na esperança de encontrar sua família, quando ela diz que vai com Gavin pela promessa que fez a Verônica. Izzy diz que também irá junto e então eles três pulam. Voltando para Josh e os outros, todos se reúnem felizes em terem conseguido fazer o que precisavam. Porém logo em seguida Lily chega perguntando por Isaiah e não o encontrando, corre em direção à fenda e todos a seguem. Chegando lá, observam que a brecha já estava quase completamente fechada, quando no último momento Josh, Riley e Lily são sugados, deixando Levi, Sam e Eve sem saber para onde foram ou o que fazer. Enquanto isso, Rebecca leva Scott para ver algo muito estranho. Um prédio enorme no meio de uma clareira, aparentemente seu local de pesquisa, e diz que ela mesma quem fez, dizendo também que havia mais coisas para mostrá-lo. Nesse momento, acordando em uma praia, Gavin, Izzy e Elar se perguntam se conseguiram mesmo chegar ao passado. Quando então um enorme mamute aparece, eles agora têm a certeza de que conseguiram. Depois se levantam e seguem caminhada para começarem a procura de seus entes queridos. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!